Boa noite a todos, todas. Eu me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente do Movimento Família Hope. Eu estou aqui como apresentador. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje nós convidamos Lore. Por favor, se apresentem. Boa noite, Luciano. Obrigada pelo convite, família Hope. Bom, meu nome é Lorelai Claro, eu sou uma mulher trans, eu tenho 37 anos. Fazendo uma breve descrição de mim, eu tenho 1,75 de altura, sou uma mulher de pele parda, cabelos aos ombros, né? E cabelos pretos também. Hoje eu estou vestindo uma blusa verde quadriculada e com uns brincos de argola para fazer uma breve audiodescrição. Sou uma mulher trans, sou uma das coordenadoras e organizadoras da Parada OS, também junto com o Otávio. Fui a primeira mulher trans a ser escolhida como conselheira municipal dos direitos da mulher em Osasco pela Coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual. Também faço diversas coisas na militância para políticas públicas. Sou uma das artistas também da cidade. Sou artista como drag queen, performo a arte drag. Também estou aqui para agregar e muito obrigada também pelo convite. Lore, o que te inspirou a entrar no mundo da arte drag em 2007? Bom, quando eu comecei a sair, né, a curtir a noite, eu assisti o meu primeiro show drag e aquilo ali brilhou meus olhos, assim, sabe? Eu vi que aquilo ali era uma forma de arte linda e que de um outro certo ponto era escondido, né? Porque era nas madrugadas, em boates, onde não era o acesso àquela arte para todo mundo. E aquilo ali me encantou os olhos, e aí eu sempre gostei muito de dançar. Desde pequena eu sempre gostei de dançar, né? Nas festas de família sempre fui aquela menina que estava ali puxando todo mundo para dançar aquele axézão, né? Coreografar as coisas. E aí, quando eu assistia aquele show, aquela performance, eu comecei a querer ir no camarim, conhecer as drags que estavam participando daquelas noites. E aí fui me enturmando até que eu tive a oportunidade de participar de um concurso que teve na cidade de Osasco em 2008, acho que se eu não me engano, 2007, 2008, teve um concurso chamado Drag Hollywood. Foi aqui na cidade de Osasco, eu participei e eu ganhei o concurso. Nisso que eu ganhei o concurso, aí você já viu, né? Já deu asa à cobra e já quer participar de tudo. E aí eu fui para um outro concurso que foi na cidade de Mogi, que era na Drag Up. E aí eu fiquei em segundo lugar no Drag Up, isso, se eu não me engano, foi em 2009. E, e aí já comecei a fazer show, comecei a receber alguns convites, né, de algumas casas para poder participar de shows, né? Porque também, de uma outra forma, de outro certo ponto, é muito difícil, porque a gente é muito independente, a arte drag é muito independente no Brasil, a gente não tem ajuda, a gente não tem patrocínio e a gente tem muito gasto, né? Então, a gente não pode repetir roupa, a gente tem que criar nossas próprias produções, tem que editar as nossas próprias músicas, então, sempre foi muito difícil para a gente. Hoje em dia que está tendo muito mais visibilidade, muito mais repercussão a arte drag hoje no Brasil. E aí, em 2011, um amigo meu, né, o Arthur, que a drag dele é a Bárbara, ia participar de um concurso em São Paulo, que era um concurso muito grande também, né? Não era o Drag Danger, mas era o Drag Freedom. E perguntou para mim: ai, Lori, você não quer participar? Aí eu falei assim: ai, amigo, não sei, né? Tipo, eu faço alguns shows, mas eu não sou muito conhecida e é muito difícil, né, participar de concursos no centro de São Paulo. E aí ele falou assim: não, vou te inscrever. E ele mesmo me inscreveu no concurso. E aí eu participei das etapas. Acredito no meu potencial, só que a gente não imagina que vai ganhar o concurso, né? E aquele ano eu fui, em 2011, fui a vencedora do Drag Freedom 2011. E aí, desde então, aí continuei fazendo shows por São Paulo, em outros lugares, interior.
né, nas paradas, e hoje também faço, hoje em dia também show na parada de Osasco, né, sendo uma das organizadoras. Então a gente está aqui para colaborar com a arte drag, e eu sempre amei muito a dublagem, a performance, eu acho isso muito legal e muito importante para a nossa comunidade LGBT. Como foi a experiência de ganhar o primeiro concurso drag e o que isso significou para você? Foi uma validação, né? Significou uma validação realmente do meu potencial, da minha arte, né? Do que eu poderia estar entregando como pessoa. A arte drag me ajudou muito na minha feminilidade e de me conhecer como uma mulher trans. Então, assim, quando eu ganhei o primeiro concurso, eu vi o reconhecimento do público e foi a validação realmente do meu trabalho, né? Da minha arte. E continuar com ele, o que mais me valoriza é realmente ter me conhecido como uma mulher trans, a minha feminilidade, meus trejeitos, e me identificar mesmo nesse mundo e o meu pertencimento, e as pessoas me reconhecerem pelo que eu sou, pela Lorelai, sabe? Então, hoje não há dúvidas sobre a mulher que eu sou, sobre a artista que eu sou e sobre o potencial que a gente entrega, sabe? Quais são os desafios que você enfrentou e enfrenta ao longo da sua carreira e militante das causas LGBTs, que é a P+. Eu acho que isso não, como eu falei, né? A arte drag tem muitas limitações por conta da falta de investimento, da falta de repercussão. E quando você ou não é uma drag cantora, uma pessoa influenciadora digital, você não tem muito desse apoio, né? A gente tem o nosso apoio da comunidade, muitas vezes. Infelizmente, hoje está se perdendo muito a arte drag nas boates, como existiam antigamente. É muito difícil você encontrar a arte drag hoje em dia para ser consumida a arte drag nos espaços, né? Até mesmo nos espaços onde tem a comunidade LGBT. Então, isso é muito triste, né? Nesse sentido. Mas é, a gente busca sempre a resistência, a resiliência, né? Tá persistindo na nossa arte. Então, e isso em tudo, e no nosso âmbito pessoal também, ser uma mulher trans muitas pessoas acabam querendo ter sempre a validação, né? Mas você é trans ou você é drag? Mas o que que você faz? E as pessoas não entendem que a arte drag, por exemplo, é uma arte que engloba todos, todas e todes, né? Você pode ser uma mulher trans, um homem trans, uma mulher cis, um homem cis. Você pode desempenhar qualquer forma de arte, qualquer forma porque, na verdade, igual a RuPaul fala, né? A gente nasceu pelado, o resto é drag. Então, a dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia é oportunidade para estar exercendo o nosso trabalho. E como mulher trans, por exemplo, a falta de oportunidade no nosso dia a dia, com emprego, com oportunidade de trabalho, com capacitação. E eu acho que a gente tem que sempre estar lutando por isso, porque também não adianta nos capacitar e não nos dar oportunidade, né? Então, eu acho que a gente tem que. Eu sou muito privilegiada pela minha família, pelos meus pais, viver com meus pais, ter os amigos que eu tenho e poder hoje lutar pela minha comunidade e poder desempenhar um papel de estar lutando não só pelos meus direitos, mas pelos direitos dos outros, sabe? Seja no âmbito artístico, profissional, pessoal. Então, eu acho que é essa a nossa validação, conseguir ocupar todos os espaços e de cabeça erguida. Como a atuação como conselheira municipal de direitos da mulher impactou a comunidade? A gente conseguiu, porque isso foi, se eu não me engano, eu participei do Conselho da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual em 2014, se eu não me engano. Então já fazem aí quase 10 anos, né? Mais ou menos isso. Então, assim, lá no começo a gente não tinha a questão de, por exemplo, nome social. Então, eu consegui fazer a minha retificação de nome e gênero, tudo, e a gente conseguiu trazer um pouco mais sobre essa questão de validação para o nome social dentro, né, tanto da Defensoria Pública da cidade de Osasco, aqui da cidade de Osasco, mas também para dentro dos espaços públicos e privados, né? E também dos serviços públicos que a gente tem, porque antes não tinha, né? Então a gente foi para as ruas pedindo essa mudança. E hoje em dia a gente vê que a gente conseguir um pouco. Ainda tem muito algo que percorrer, a gente tem muita defasagem em questão de saúde pública para as mulheres e homens trans aqui na cidade de Osasco.
em questão de hormonização, de cuidado, falta a capacitação dos profissionais. Em todos os âmbitos para poder acolher e para poder tratar um corpo trans. Então, ainda tem muito o que se fazer. A gente perdeu muita oportunidade dentro da cidade, porque depois, durante a minha gestão, trocou a gestão do prefeito da cidade de Osasco e a gente foi muito invisibilizado, né, naquele período. Então, até no momento, foi até quase extinto, né, a Coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual. Ficou um bom período fechado na troca de gestão de prefeito, não dessa gestão de agora, mas de antes. Então a gente se perdeu muito, então a gente ficou muito ainda em defasagem e tem muito ainda o que percorrer e o que conquistar aqui na cidade, em questão de acolhimento para os nossos corpos trans, em questão de hormonização, em questão de saúde, e de prevenção mesmo, sabe? Glória, como foi para você durante a sua transição, em relação à sua família? Olha, eu posso dizer que eu sou, igual eu falo, eu sou privilegiada e eu sou abençoada, assim, porque eu sempre tive um acolhimento muito grande. Meus pais sempre me abraçaram muito, eu não tenho o que falar. A gente sempre sente aquele medo, né, tipo, se a gente vai ser rejeitado, se a gente vai ser aceito, ou no mínimo, né, que é o mínimo que a gente se pede, é o respeito. Mas é, minha mãe, quando eu contei assim toda a minha transição, foi muito natural também, né? Mas quando foi falado, de fato, ela falou assim que iria me apoiar, estar comigo em qualquer momento, se precisasse sair de casa em algum momento comigo, ela sairia. E quando fui conversar com meu pai, isso foi no mesmo dia de manhã, de noite eu fui conversar com meu pai, ele só me disse assim: eu sempre te amei e não é por conta disso que eu vou deixar de te amar, porque se eu deixasse de te amar, todo o meu amor não foi verdadeiro minha vida inteira. Então eu dou minha vida por você, eu faço tudo por você para você ser feliz. E ai de quem fale um mínimo de mim assim para os meus pais, assim, eles me defendem, eles me amam incondicionalmente e é o mínimo que eu posso fazer por ele é retribuir todo esse amor, esse apoio, esse afeto, esse carinho porque é muito importante. E eles não são assim, eles não são pais somente comigo. O Otávio mesmo conhece, os meus pais são pais dos meus amigos e das outras pessoas, assim. O que eles podem acolher, o que eles podem estar juntos, eles são maravilhosos. Então, eu sempre tive muito apoio, muita, assim, segue em frente, vai atrás dos seus sonhos, não desista. O que você precisar, o que você puder contar comigo, você pode contar. E isso até hoje, eu sou muito feliz por eles estarem aqui, eles estarem vivos, e eu quero muito ainda poder fazer muito por eles, sabe? Porque só esse apoio, esse respeito incondicional, eu acho que todo mundo deveria ter isso, sabe? Todos os homens trans, todas as mulheres trans, todos os homens gays. Eu acho que, independente da sua condição, identidade de gênero, da sua raça, do seu credo, eu acho que o apoio familiar é muito importante, porque é a sua base, o que te cria, o que te fortalece. Então, eu acho que se todo mundo pudesse ter 10% do amor incondicional que os meus pais têm, eu acho que todo mundo seria muito feliz. Maravilhoso. Você sofreu alguma discriminação alguma vez? Grave? Discriminação, assim, não, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre fui de cabeça erguida pelo que eu sou, pelo que eu represento, então, assim, eu nunca deixei me rebaixarem ou me discriminarem ou se colocarem acima de mim. Mas, assim, por exemplo, aqui em Osasco existe uma praça que por muitos anos foi o acolhimento da comunidade LGBT, né, a Praça da Padroeira do Brasil, e uma vez eu estava, né, com os meus amigos e veio um skinhead, né, por trás e me deu uma paulada na minha cabeça, entendeu? Eu quase desmaiei, eu quase tive que ir para o hospital, tudo. Então, assim, não foi uma discriminação, como eu posso falar, falada, mas foi uma agressão, sabe? Por somente ser quem eu sou. Então, assim, infelizmente, muitas mulheres trans passam por isso. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, desmaiado naquele momento, poderia ter sido muito pior, né? Poderia até no mesmo não estar aqui por essa agressão. Já aconteceu eu estar andando na rua, por exemplo, um carro passar do meu lado e me dar
uma madeirada também na rua, somente por eu estar andando na rua. Mas isso não vai deixar de eu sair, de eu erguer a cabeça, de eu ser quem eu sou, de ocupar os espaços, sabe? Eu acho que se a gente deixar isso nos intimidar, a gente vai ter medo de viver para sempre. Então, a gente não pode deixar as coisas nos intimidar. E a gente tem que erguer a cabeça e tentar lutar o máximo possível. E é por isso que eu falo que eu tento lutar pelos meus direitos e pelos direitos dos outros, para que as outras pessoas também não passem pelo que eu passei. Porque, por mais que não tenha sido uma discriminação, você brigando, me falando sobre o que você pensa sobre mim, foi uma agressão sobre o meu corpo, muito, muito difícil e é muito dolorido pensar que muitas mulheres e homens trans morrem somente por ser quem são, sabe? Obrigado, Lore. Agora iremos passar para a nossa outra entrevistadora, Monique Miller, com você, se apresente. Maravilhosa. Boa noite, eu sou Monique Miller, sou membro da família Hope, eu sou travesti, estudante de psicologia do oitavo semestre, tenho 24 anos e agora irei fazer as perguntas. Que tipo de projetos você desenvolveu junto à Coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual? Então, como eu falei, a gente estava desenvolvendo alguns projetos, mas infelizmente pela troca de gestão de prefeito, né, que na época, se eu não me engano, Otávio, você pode me relembrar, antes do prefeito do Rogério estava o Lapas, não era? Isso, a gente estava com o prefeito, que era o Lapas, e ele dava não muito, mas algum apoio para a gente nessa questão, tanto que eu fui uma das mulheres trans, foi uma das mulheres trans que foi homenageada no Dia da Mulher na Câmara Municipal de Osasco. Só que quando teve essa troca de gestão, infelizmente o prefeito Rogério Lins, ele não deu seguimento com algumas pautas assim na nossa sociedade, e foi muito deixado de lado a coordenadoria da Mulher, Igualdade Racial e Diversidade Sexual. E nisso, a maioria dos nossos projetos se perderam, como, por exemplo, fazer uma campanha de implementação naquela época de nome social e retificação de nome e gênero dos documentos pela Defensoria da Mulher, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a gente tem aqui em Osasco, a gente conseguir a parte de hormonização, né, tratamento hormonal para homens e mulheres trans dentro dos nossos postos de saúde, porque a gente ia tentar fazer um acolhimento lá pelo SRT da Santa Cruz, trazer o serviço social dentro dos postos de saúde para fazer esse acolhimento e tratamento, né, trazer psicólogos e pessoas para dentro. Só que, infelizmente, com essa troca de gestão, a gente perdeu muito dessa oportunidade de se criar. A gente teve um projeto de inglês incrível aqui dentro da cidade de Osasco, que chamava English to Transform, né, que hoje está na Casa 1, mas começou aqui na cidade de Osasco e, infelizmente, com a troca de gestão, a gente perdeu esse projeto, porque a gente não tinha mais o espaço aonde poder ministrar essas aulas. A gente teve até pessoas que viviam em situação de rua, querendo aprender inglês, entendeu? A gente deu oportunidade, mas infelizmente a gente perdeu, né? Então, várias pautas e várias coisas a gente não conseguiu dar andamento por conta dessa invisibilidade que a prefeitura deu para a gente, e até hoje a gente tem, por isso que é muito difícil a gente dar seguimento com muitas pautas e com a parada mesmo, por exemplo. Qual foi a importância da sua participação nas paradas do orgulho LGBT+ de Osasco? Olha, eu sempre tento agregar o máximo possível. Então, eu estou no grupo da parada, tanto na parte de artistas, quanto na parte de expositores, de finanças. Então, a gente tenta sempre tá ali fazendo essa organização para com que a parada vá para as ruas e a gente consiga efetivamente colocar ela como a gente planejou o ano inteiro. Então, a gente está aqui sempre, além disso, né, de estar com a parada na rua, lutando pelas políticas públicas e lutando pela nossa sociedade, nossa comunidade. Então, além da parada, é o ano inteiro a gente articulando
com a sociedade, com a comunidade, com os políticos, para conseguir, além de colocar a parada, a gente conseguir que a gente consiga conquistar outras coisas para a nossa sociedade, a nossa comunidade, né? Como saúde pública, questão de preservação, de orientação, de mudança de nome, de nome e gênero, né? Nos documentos sociais, a questão do nome social em todos os espaços públicos e privados, capacitação de empregabilidade. Então, eu acho que é isso, a gente tenta sempre lutar, falta nos apoio. O que você gosta de fazer na sua vida pessoal, nas horas vagas? Seu hobby? Nossa, bastante coisa. Bom, eu adoro assistir filme, né? Então, assim, filme, série, eu e meu namorado, a gente sempre termina uma série, assiste outra, assiste filme, a gente gosta bastante disso. Eu gosto bastante de dançar, igual eu falei. Tô um pouco enferrujada, né? Já tô ficando velha, já tô ali, já indo pegando leve, só ultimamente só assim, ó, só nos dedinhos, né? Mas eu gosto de encontrar meus amigos. Eu amo cozinhar, né? Hoje eu trabalho também com cozinha, então, graças a Deus, eu estou conseguindo trabalhar com o que eu gosto. Mas adoro sair com os amigos, encontrar os amigos, ir no cinema, viajar, essas coisinhas assim básicas, né? Como o projeto Cozinha e Voz ajudou a comunidade durante a pandemia e quais foram as adaptações feitas? Nossa, o Cozinha e Voz foi muito importante. Bom, vamos lá. Cozinha e Voz curso de poesia falada junto com cozinha. É um curso de empregabilidade que ajudava homens, mulheres trans e pessoas com vulnerabilidade de gênero, tanto na parte de cozinha para dar empreendedorismo, né? E a parte de empregabilidade e a parte de poesia falada é para com que esses corpos, muitas vezes, como não teve oportunidade, né, de um trabalho formal, essas coisas, então você tinha desenvoltura, saber falar, pronunciar, né? Então a gente ter mais tranquilidade na hora de uma entrevista, por exemplo. Então teve essa parte junto com a Casa Poema e a parte de cozinha foi ministrada pela chefe Paola Carosella. Esse curso ele foi dado pelo Ministério Público do Trabalho, né, o MPT, e a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Conforme o andamento do curso, isso foi em 2018, né? Foi a primeira modalidade que teve, foi uma modalidade presencial, em 2018. Eu fui indicada pela Casa 1 para participar do projeto, e eu participei desse projeto presencialmente, peguei meu certificado, foi maravilhoso. E aí, quando veio a pandemia, esse projeto ele já aconteceu com algumas turmas durante presencialmente, só que quando veio a pandemia, visando realmente esses corpos trans, essas pessoas com vulnerabilidade, por não ter, muitos não terem emprego, né? O que que eles fizeram? Eles deram uma bolsa, né? Um auxílio de, se eu não me engano, foi R$ 500 na época, não lembro o valor direito, para ajudar essas pessoas, né? E eu fui chamada para participar da primeira turma e a gente participava com a modalidade online. E era uma regra realmente você estar dentro de casa, você não sair para os espaços, para você não se contaminar, realmente uma proteção para esses corpos trans e pessoas com vulnerabilidade. Então foi uma modalidade em 2020 foi online. E aí, junto com isso, entrou o Sebrae, que é a parte do empreendedorismo, para dar a parte de empreendedorismo para a gente, cursos para a gente dentro dessa plataforma. E quando foi a modalidade online, a gente expandiu, além de aulas assim ministradas com professores de culinária, né? A gente tendo essas aulas online, além dessas aulas, a gente pôde abrir a gama de aulas. Foi aula de poesia falada, foi aula de música, foi aula de dança afro. Então, a gente teve diversas modalidades online por um período aí, acho que foi de 3 a 4 meses, se eu não me engano. Participei da primeira turma, depois eu fui chamada para ser uma das monitoras e coordenadora e fui cuidar da parte de mídias sociais do Cozinha e Voz, e ele ajudou muita gente, ainda ajuda muita gente, o curso ainda, se eu não me engano, ainda acontece, tá?
hoje em dia também com o presencial e pelo Brasil inteiro, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, ele percorre o Brasil inteiro ajudando pessoas e as empresas acabam a se cadastrar junto nesse projeto para, além de você dar a capacitação, você poder realmente empregar esses corpos, porque o mais importante do que capacitar é poder empregar e essas pessoas poderem sair do trabalho informal e poder realmente conseguir dar aquele up na sua vida, tendo uma profissão e fazer alguma coisa que gosta. O que você aprendeu ao cuidar das redes sociais do Projeto Pride? O projeto Pride ainda acontece, mas na verdade eu não cuidei das redes sociais do projeto Pride. Eu cuidei realmente de toda a parte de mídias sociais do projeto Cozinha e Voz. O projeto Pride, ele faz parte também do projeto Cozinha e Voz, porque é um projeto também de empregabilidade para os corpos trans. E como o projeto Pride engloba não somente o Cozinha e Voz, ele tem alguns outros pontos, eu cuidei mais dessa parte do Cozinha e Voz. Então, como eu participei do projeto Cozinha e Voz, então eu fazia os textos dos projetos, a gente fazia toda a parte de divulgação do que ia ter, quando tinha as palestras, por exemplo, a madrinha do primeiro curso que participou da formatura dos formandos online foi a Daniela Mercury, com a esposa dela, então toda essa divulgação realmente das mídias sociais, da parte do Cozinha e Voz, então quem ajudava, quem ministrava, quem fazia toda essa divulgação era eu, e mais tinha mais uma pessoa também, se eu não me engano. Mas o projeto Como, Pride, ele faz isso, ele tem outros projetos junto com ele para empregabilidade para as pessoas com vulnerabilidade. como foi a experiência, como foi a experiência de participar da série Nasce uma Rainha na Netflix? Olha, foi incrível. O convite veio porque, como eu falei, aqui em Osasco a gente teve um projeto incrível que foi o English to Transform, né, que foi um projeto de inglês para pessoas com vulnerabilidade de gênero e para corpos de homens e mulheres trans. E o professor desse projeto é o professor Paulo Capistrano. Ele é um professor maravilhoso de inglês e ele sempre teve o sonho de se montar, de fazer a arte drag. E em uma de nossas conversas eu falei assim, bom, eu posso te montar um dia, né? Eu posso te maquiar um dia e tentar te apresentar a sua persona drag. E maquiei ele e aí surgiu Paola de Verona. E aí ele começou a sempre, tipo, querer ir por alguns eventos e eu sempre maquiava ele. E ele foi convidado para participar dessa série. E como eu fui a pessoa que realmente estava com ele no surgimento da drag dele, e essa série foi voltada para a arte drag, mas para as pessoas que estavam começando nesse mundo da arte drag, né? E como eu já participava há muito tempo e eu que trouxe essa persona para a vida, eu fui chamada para participar porque uma das melhores amigas dele de infância achava que a arte drag não tinha nada a ver com o trabalho que ele fazia, que era um professor de inglês, que ele ministrava. E falava que não tinha porquê. E eu estava lá justamente para desmistificar esse pensamento dela e mostrar para ela o quanto a arte drag foi importante para ele, o quanto ajuda ele hoje em dia também, porque o projeto English Transform tem um alcance gigantesco com a arte drag ele fazendo, porque algumas aulas ele ministra como Paola de Verona, e tem outros projetos como o Drag Bingo e outras ações. Então ela entendeu que a arte drag vai muito além de você se apresentar ou você colocar uma maquiagem no rosto e estar personificando a feminilidade. Vai você mostrar a arte em todos os âmbitos, aonde você pode alcançar, quem você pode ajudar. É, ecoa em muitas vozes, sabe, a arte drag. Então a gente conseguiu desmistificar isso, quebrar um pouquinho esse preconceito dela dentro da série, e foi maravilhoso aquela série, foi um projeto incrível, que eu acho que poderia ter tido outras temporadas. Quais são os seus planos futuros em relação à sua carreira e ativismo social? Olha, eu queria poder fazer muito mais pela minha comunidade, sabe? A gente às vezes se sente com as mãos atadas, assim, a gente impossibilitado de poder fazer alguma coisa, mas eu acho que enquanto eu puder, enquanto eu estiver viva, enquanto eu puder lutar pelos meus direitos e os direitos das pessoas como eu, e não só como eu, outras pessoas também, porque eu acho que a gente tem que lutar por todos, né, como em igual, assim.
E eu acho que o que eu puder fazer, o que eu puder lutar, se eu puder ir para as ruas, se eu puder fazer o mínimo possível para com que a gente possa ter o nosso pertencimento na sociedade, eu vou estar fazendo, sabe? Eu queria muito poder, assim, fazer mais projetos, ter mais coisas aqui para a comunidade trans, para a saúde realmente da comunidade trans aqui dentro da cidade, para educação, para empregabilidade. E assim, lógico, né, pleiteando um dia, sei lá, ser uma vereadora e poder ajudar na minha comunidade aqui dentro para melhorar na educação, para acolhimento dos corpos trans desde a escola e as pessoas terem oportunidade de exercer qualquer função e qualquer trabalho que tenha vontade, sabe? Não só aqueles que foram estigmatizados ou apontados para você por você ser um corpo trans, por exemplo, ou você tem que estar na margem da prostituição, ou você ser somente cabeleireiro ou maquiadora, e mais nada. Não, eu quero que as pessoas possam ocupar todos os espaços, possam escolher o que desejam fazer, sabe? Escolher aonde estar, o que faz bem, o que queira exercer. Então, assim, se eu puder fazer isso, eu acho que eu vou estar muito realizada. Gostaria de agradecer por ter respondido as minhas perguntas, Lorelai. Viu, Lore, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Foi um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor, para a gente também poder conhecer. A gente só tem que agradecer e a gente está muito feliz. Agradecer, obrigada, Luciano, Isis, Monique, Otávio, meu amor, um beijo, obrigada, obrigada pela participação, família Hope, foi incrível estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho sobre as nossas vivências, as nossas histórias, o que que a gente está fazendo, mandar um beijo para todos os organizadores aqui do Coletivo Paradaós, e chamar vocês, dia 21 de setembro, a partir do meio-dia, aqui no Largo de Osasco, vai ter a oitava parada do orgulho LGBTQIAPN+, de Osasco. Nosso tema é Ainda Estamos Aqui, Resistindo e Transformando. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Venham se divertir, venham brilhar como a gente sempre quer que todos brilhem. E vamos lutar pelos nossos direitos e ocupar todos os espaços. Então, espero vocês aqui, dia 21 de setembro, a partir do meio-dia, no Largo de Osasco. Obrigada, Luciano. A todos uma boa noite, nosso muito obrigado e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.